perguntas para serem respondidas em 5 minutos. É muito tempo. Ok? Portanto, os testes vão ser mais ou menos todos nesta modalidade, mas vamos também adaptando consoante a matéria e o tipo de perguntas que eu quero fazer. E depois, é claro, isso tudo somado vai dar aquele componente de 10% da parte da avaliação que corresponde a uma fatia da teórica. Está bem? Portanto, é importante que depois vocês vão respondendo a isto para ajudar a cimentar a avaliação da componente teórica. Não é obrigatório responder, mas quem não responder leva o 0, não é? Como se fosse um 0. Ok, seguindo. Ainda bem que o pessoal lá de casa não vê que o projetor está torto, mas vamos continuar. Vamos começar a nossa aula com alguns conceitos daquilo que é a aplicação cliente-servidor. Porquê? Porque isto é a estrutura base, ou a arquitetura base do nosso foco. Nós vamos focar-nos no desenvolvimento web, e o desenvolvimento web é tipicamente um desenvolvimento de um conjunto de aplicações que são baseadas no conceito cliente-servidor. O que é isso de aplicações cliente-servidor? Se vocês pensarem no dia-a-dia de hoje, nós temos uma panóplia de aplicações e quase todas elas, eu não digo todas porque há exceções, há ligeiras exceções, quase todas elas funcionam com base no padrão de desenvolvimento de cliente-servidor. Se eu conseguisse mudar isto. Se vocês olharem até para a vossa máquina Windows, desde logo vocês podem, por exemplo, lembrar-se que acedem a muitas aplicações a partir do browser, próprio Moodle. Vocês podem, por exemplo, usar uma aplicação de e-mail. Uma aplicação de e-mail, embora possa ser uma aplicação local, instalada localmente, faz uso de um serviço que está remoto, que é o servidor de e-mail. Não se esqueçam que há duas formas de aceder a e-mail, tipicamente. Ou usam um browser para aceder a um serviço de e-mail, uma aplicação web que está alojada no servidor de forma completa, ou usam uma aplicação local, tipo o Outlook, por exemplo, que abre uma janela localmente e conecta-se a um servidor. Mas depois podemos ter todo um conjunto de serviços que, de alguma forma, dependem de uma entidade externa, uma entidade remota, que nós associamos sempre a um servidor. Há vários exemplos disso. Vocês, se pensarem, por exemplo, no vosso antivírus, o que é o antivírus? É uma aplicação que corre localmente, faz tarefas locais, tem um executável todo local, mas que não é para fazer o trabalho diário, que é verificar se existem vírus na informação que temos localmente, mas é quando precisa se atualizar. Esse é o foco mais comum das nossas aplicações que usam este modelo. Portanto, é poder usar um serviço externo para fazer alguma das tarefas. Normalmente, a atualização de aplicações, a atualização de fazer os updates de alguma componente é o fator mais comum. Mas aquilo que normalmente nós pensamos é qualquer aplicação destas que use um recurso web tem de alguma forma este conceito implementado por trás. E é com base nesse conceito que nós vamos focar o raciocínio das nossas aplicações web. É fazer uma aplicação que depende sempre de mais do que uma entidade para funcionar plenamente. Okay? Sendo que na aplicação web depende 100% dos dois elementos. Nós, continuando aquela discussão que eu estava a ter convosco das aplicações do Windows, eu dou um exemplo para uma sessão do Windows qualquer, a quantidade de aplicações que estão ali a correr, que estão a ser identificadas por aqueles icons normais do vosso Windows, da vossa máquina Windows, e quase todas elas dependem de um servidor qualquer. Portanto, são aplicações que funcionam em modo cliente para um serviço qualquer. Dou ali a dar o exemplo do Windows Defender, que já falei do antivírus. O Global Protect, vocês sabem o que é o Global Protect? Para a VPN. É um dos clientes possíveis para a VPN. A Dropbox, a OneDrive, são tudo aplicações que respeitam esta filosofia. Pronto, e claro que tudo isto, se não for mais nada, se não houver este tipo de necessidade de estar em contato com um serviço para estar a funcionar plenamente, há a questão das atualizações, o report de bugs, por exemplo,
Nunca vos aconteceu ter uma aplicação que corre no Windows crashar e ela dar um erro e depois aparecer uma janela a dizer que ou aconteceu um erro qualquer, vamos reportar este problema para um serviço. Claro que precisa da vossa autorização, mas isso permite, de alguma forma, disparar informação para um serviço que está, alguns, remotamente ligado à mesma empresa. Portanto, são essas as variantes deste tipo de serviço que nós vamos ter sempre em conta. Claro que estas aplicações, para funcionar, todas nesta modalidade, elas têm que cumprir algumas regras. Porquê? Porque quando nós estamos a pensar numa máquina que detém várias aplicações e essas aplicações usam comunicações com serviços, elas têm que se entender todas, porque senão há um conflito de recursos que pode atrapalhar o funcionamento das aplicações. Portanto, o que é isto faz com que existam pré-definições acerca da forma como as aplicações podem comunicar. Isso surge com a definição dos tais protocolos de comunicação. Os protocolos de comunicação não são mais do que tipo standards que são definidos para tarefas concretas. E essas tarefas concretas definem uma linguagem no qual os agentes que estão, cliente-servidor, a trocar a informação, usam para se entenderem. É claro que também, depois, há todo um conceito de gestão de infraestrutura de recursos da rede, que são necessários ter controlo, que para nós aqui não vai ser necessário, tem a ver, por exemplo, com os portos de ligação. Não sei se vocês têm noção, mas quando um servidor está a trabalhar e está à espera de pedidos para poder fornecer respostas, ele está à escuta desses pedidos. E essa escuta desses pedidos faz-se através de portos de ligação, que são mapeados na infraestrutura de conexão do computador. Esses portos já estão pré-mapeados em alguns serviços. Eu tenho aqui alguns exemplos de referir nisso, que associa os tipos de clientes com os protocolos e os portos que são usados, mas para resumir melhor aquilo que eu estava a dizer, eu apresento aqui uma tabela, no qual, por exemplo, nós vemos alguns protocolos bem conhecidos, que vocês já até usam naturalmente, como, por exemplo, o protocolo usado para a transferência de ficheiros, o FTP, usa tipicamente o porto 20 para conexão. Eu podia dar outros exemplos que estão ali fora, e eu vou focar-me naquele exemplo que é o HTTP, que é aquele que nos interessa para hoje e para as nossas aulas, é precisamente a utilização do porto 80 para fazer as conexões. Isto significa que, em termos standard, pré-definiu-se este tipo de ligações. E isto existe. Existe, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, quando eu quero trabalhar de forma natural e integrado no meio onde todos estes serviços estão a funcionar, eu devo respeitar estes standards. Ok? Não quer dizer que não seja possível mudar esses standards, mas o normal é respeitá-los. E isso nós temos que ter sempre em conta quando estivermos a estudar isto. Tem aqui outros exemplos de protocolos que são comuns e os portos que são usados por aí fora. Claro que, quando nós estamos a falar de comunicação entre aplicações, temos também que falar de aplicação entre máquinas. E aqui já entram depois a gestão toda feita a nível dos sistemas operativos. Aquela que é a nossa preocupação, que é a comunicação para aplicações web, foca-se na última camada do modelo OSI, que é a aplicação, a camada da aplicação. Porquê? Porque o nosso protocolo já é ao nível interno da aplicação. Está bem? Então, tudo o resto existe, vocês já devem conhecer isto, já tiveram comunicação de dados, já sabem isto de cor e salteado, digo eu, mas percebem pelo menos o conceito, as várias camadas que montam uma espécie de estrutura de comunicação entre dispositivos. A nossa é completamente transparente porque vai ser mesmo ao nível da aplicação. É aquela que está ali. É onde nós nos focamos. Ora bem, claro que eu quero levar a nossa discussão para aquilo que são as aplicações web. Portanto, uma das formas de poder usar o modelo cliente-servidor, e para isso é preciso que nós
também, então temos esta discussão de comparação entre o que é uma aplicação web ou uma aplicação standalone. Uma aplicação standalone é aquilo que, tal como a conversa de há bocado, nós praticamente já não temos. Uma aplicação standalone é uma aplicação que funciona isolada do resto do mundo, não precisa de mais nenhum recurso para trabalhar e funciona fechada dentro de uma máquina. Tudo o que usa está dentro da própria máquina. Uma aplicação web é precisamente o contrário disso. É aquela em que nós podemos pôr a funcionar a nossa aplicação, baseada em recursos que estão fora, e ela pode ser está completamente fora da nossa máquina. Isso é o verdadeiro conceito web. Eu vou voltar a usar este exemplo que tenho usado até aqui, um exemplo clássico, só para fazer a comparação de conceitos, em que nós estamos aqui, neste exemplo, a analisar uma aplicação desktop, um CRM, portanto, uma aplicação para gestão de clientes numa empresa, e isto é uma interface típica de uma aplicação antiga, desenvolvida, sabe-se lá em quê, mas que não é pelo aspecto que ela tem, mas é o exemplo de uma aplicação que já existe há bastante tempo e que era desenvolvida desta forma. Tinha um repositório local para gerir, para armazenar a informação dos clientes, e depois a gestão era efetuada toda ali, com operações dentro da própria máquina. Era montada com base num modelo de camadas mais ou menos como está aqui, que é: eu tenho uma aplicação que está a correr por cima do sistema operativo, certo? Está a correr, por exemplo, no Windows. Essa aplicação apenas faz uso de tudo o que esteja no sistema de ficheiros. O sistema de ficheiros é a principal fonte de informação para a minha aplicação funcionar. E ela funciona nessa base. Vocês têm exemplos clássicos disso no desenvolvimento que fizeram até hoje na maior parte das cadeiras. Estou a falar, por exemplo, de programação procedimental. Vocês desenvolveram várias aplicações de plataforma Windows e quase que aposto que todas eram aplicações locais. Não é? Fosse para abrir ficheiros ou não, elas eram aplicações locais. Já quem trabalhou em laboratório fez uma aplicação local, mas que tinha serviço de rede para trabalhar. É um exemplo típico desse tipo de aplicação de filosofia. Ora bem, é claro que quando nós estamos a falar nisto, na aplicação local, nós também podemos ter uma versão diferente, até por causa da questão da gestão de informação em ficheiros locais. Nós podemos ter uma aplicação que não é, ou não se baseia diretamente numa aplicação cliente-servidor, mas que também já tem uma organização semelhante. É o caso de uma aplicação destas, exatamente com o mesmo conceito, mas que em vez de se basear no repositório local de ficheiros, baseia-se na conexão com um serviço local de base de dados. O princípio é o mesmo. A única diferença é que aquele sistema de gestão de base de dados que está local na própria máquina podia estar remoto, e não é esse o princípio, ok? Acaba por ser a mesma, quase, o mesmo princípio da aplicação standalone. Ao contrário desta filosofia, nós podemos ter o mesmo tipo de aplicação, a fazer exatamente as mesmas coisas, com base numa aplicação web. Tenho aqui um exemplo de uma dessas aplicações, um CRM, que é totalmente suportado na web, portanto, faz exatamente as mesmas operações, pode ter uma interface diferente, mas faz as mesmas operações, pode fazer mais ou menos mais coisas ou menos coisas consoante as necessidades de desenvolvimento daquele produto, mas na prática é a mesma coisa. Qual é a diferença entre o desenvolvimento de um e o desenvolvimento do outro, a organização da aplicação? Primeiro, quando nós estamos a pensar em aplicação web, estamos a pensar sempre no conceito de há um servidor remoto e o nosso cliente está presente. O nosso cliente, estamos a falar do nosso computador, onde nós temos o nosso browser. E não se esqueçam disso, que a aplicação web depende sempre do browser. O browser, eu vou muitas vezes chamar ao browser o cliente. O cliente é aquela aplicação que conecta com o servidor para trocar informação. E esse é que é o verdadeiro cliente. Não é a pessoa que está por trás do computador a teclar ou a clicar no rato. Portanto, nós quando pensamos na aplicação web, pensamos sempre em dois dispositivos separados.
No primeiro, onde eu tenho o meu utilizador, eu tenho o cliente que tem... não, ainda não é isto. É isto, é. Eu posso ter a aplicação com o cliente a fazer... Peço desculpa, é melhor passar para este. Assim. A fazer o uso do browser para aceder à aplicação. A aplicação, como usa o browser local, também pode ter acesso aos ficheiros locais para reter alguma informação, para manusear alguma informação local, mas tipicamente toda ela está baseada numa fonte de informação que está do lado do servidor. Portanto, quando eu tenho aqui os ficheiros locais do lado do servidor, e esses ficheiros locais podem ser apenas ficheiros típicos, estáticos, ou podem ser o fonte de um sistema de gestão de bases de dados. É qualquer coisa, não interessa. Não é importante agora essa distinção. Mas o que importa saber é, quando eu estou a pensar na aplicação web, estou a pensar que do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, eu tenho a parte de interface com o utilizador, que é um computador com um browser que corre um sistema operativo. Portanto, o browser é um elemento preponderante, corre no sistema operativo, faz o mesmo tipo de acesso que uma aplicação faz dentro dessa máquina, mas porquê? Porque utiliza o browser, o navegador web. A partir daí, para a aplicação funcionar, ele depende de comunicação, muitas das vezes total, com um servidor. Esse servidor tem todo um conjunto de mecanismos para a produção e entrega dos conteúdos, que podem ser estáticos ou podem ser baseados, como está aqui, num sistema de gestão de bases de dados ou simplesmente em ficheiros locais. É isto que nós temos que ter em atenção. Quando eu estou a pensar numa aplicação web, dificilmente estou a pensar numa aplicação que tem os conteúdos alojados localmente. É claro que depois há variantes disto, mas são variantes que não definem aplicações que estão em produção, que estejam em produção, que é o caso, por exemplo, quando vocês, nas aulas práticas de engenharia web, implementam um projeto, todo o vosso projeto está local. E não é uma aplicação web que tem esta organização. Porquê? Porque tanto o cliente como o servidor, como a base de dados, está tudo na mesma máquina. Mas isso é um ambiente de desenvolvimento. Quando nós temos um ambiente de produção, separamos tudo isto para que funcione de forma mais eficaz. Quando estes elementos estão a funcionar em pleno, aquela troca de informação que existe entre cliente e servidor é baseado em mensagens suportadas na estrutura do protocolo HTTP. Ok? Portanto, HTTP é o protocolo que permite a transferência de mensagens entre estes agentes e foi construída, foi definida precisamente para ser aplicado nas aplicações web. E era aqui que eu queria começar esta segunda parte. Para já, há uma questão que queiram colocar? Para já foi só conversa de contexto. Oh, Diogo, ixi, eu não estou a ouvir. O sistema operativo, quer dizer, o web, ele... Não utilizamos o quê? Não percebi. Não utilizamos? Sim. Ora bem, o browser, eu vou tentar mais ou menos o que estavas a dizer, que é para o pessoal de casa perceber o contexto daquilo que eu estou a afirmar. Quando o browser envia as mensagens ao servidor, é para obter informação. Essa informação pode ser de vários tipos. Nós, na próxima aula, já iremos ver o que tipo de informação é que... Se calhar, daqui a um bocado até já vamos rever alguma desses conceitos de informação. A informação pode ser diversa. E essa informação toda combinada é que pode dar aquilo que é apresentado ao cliente, ao utilizador. Mas isso é tudo uma tarefa que está embutida dentro do browser. O browser tem um comportamento pré-definido que permite saber o que é que faz com essa informação.
de forma a que nos seja apresentado aquilo que estava previsto em termos de aplicação. Ok? Mas para que isso funcione tudo, o que nos interessa agora é o protocolo HTTP. Ora bem, entrando no conceito daquilo que é as mensagens HTTP, é preciso ter uma noção, não é preciso dominar, mas é preciso ter uma noção daquilo que são um dos meios, ou aquela ferramenta mais importante para efetuar um pedido ao servidor. É para isso, usa-se aquilo que nós chamamos um URL, que é um Universal Resource Locator, que é uma string, é um conjunto de caracteres que permite identificar de uma forma grossa o servidor que eu quero aceder, o recurso que eu quero que ele me dê e qual o protocolo que eu uso para comunicar com ele. Isto é importante porque é que se faz isto dentro de uma string? Porque isto é a única coisa que normalmente se faz para referenciar o pedido. Obviamente o pedido depois pode ser complementado com mais informação, mas numa forma, numa primeira fase, é com o URL que eu defino como é que vou fazer o pedido. Portanto, a partir do momento que eu tenho vários protocolos especificados para poder usar no URL, esta lista que está aqui à esquerda, obviamente eu posso usar qualquer um deles, mas para as aplicações web, aqueles que me interessam é o HTTP. Ou seja, quando eu quero referir-me a um pedido a um servidor web, tipicamente uso o HTTP. Ou, agora está muito na voga, agora quase só se usa o HTTPS. Mas vai dar ao mesmo. Pois, quando chegar à altura certa, falaremos do HTTPS. Então, o HTTP define que toda aquela mensagem que vai ser enviada para aquele recurso é construída segundo as definições do protocolo. A primeira parte que aparece aqui no Universal Resource Locator, que tem a ver com aquele user password, está opcional, está entre parênteses retos, quer dizer que eu não sou obrigado a usar. Isto é porque há recursos que eu posso interessar que obriguem a autenticação. E essa autenticação pode ir logo no URL. Se não for no URL e o servidor achar que precisa de autenticação, ele envia uma resposta a pedir a autenticação e o browser faz-nos aparecer uma janela para nós metermos os dados de autenticação. Isto não é usado para entrar em aplicações como o CID, ou como o Facebook, ou não é este tipo de aplicações. Há aplicações que têm mecanismos de gestão de identidade em que a autenticação é feita de forma diferente. Vai mesmo encapsulada no próprio protocolo HTTP. E uma das formas de enviar os dados de acesso é desta forma aqui. Eu não sei se vocês costumam usar, por exemplo, o servidor FTP. O servidor FTP é um servidor que permite qualquer tipo de cliente que se ligue e nós podemos, inclusive, ligar a partir de um browser. Ligar a uma conta FTP. E se essa conta não for anónima, tiver necessidade de credenciais e nós não introduzirmos, o browser pede-nos as credenciais. Mas como é que o browser sabe? É porque o servidor lhe disse. Nós tentamos aceder, o servidor negou e disse é preciso credenciais, então nós metemos. Mas, por outro lado, nesse tipo de acesso também podemos metê-las logo no URL, com todas as desvantagens que possa ter, não é? Meter um username, uma password no URL, fica logo à vista de toda a gente. Esta parte é opcional, mas temos depois, logo a seguir ao user e password, temos o host. O que é o host? O host, ou host name, na prática é aquilo que define o servidor. Como é que se define um servidor na rede? Nós usamos muito o name server. Nós usamos muito a identificação de servidores a partir de um nome. Mas vocês sabem, já estudaram isso, que um servidor, quando está na rede, não tem nomes. Tem um endereço. O endereço, tipicamente IP. Porque todos os nossos servidores estão montados, estão endereçados, mapeados, numa rede que eu julgo que ainda está maioritariamente IPv4, mas eles já estão todos a transitar para o IPv6, porque a IPv4 está saturada, mas tem um endereço IP correspondente, que normalmente é um conjunto de 4 grupos de 3 dígitos, certo? Estamos a falar bem, se pensarmos no serviço da rede IPv4.
Esses endereços são difíceis de fixar porque são só dígitos, não é como fixar números de telefone. Isso, claro, até é. É uma quantidade de números que não se fixam. Então, existe todo um mecanismo por trás de equivalência entre um nome, um name server e esse endereço IP. É claro que esses nomes também estão organizados em domínios. E esses domínios estão definidos de forma a constituírem conjuntos contextualizados. Por exemplo, o domínio PT, ou .pt, diz respeito aos endereços que estão registados para Portugal. Não quer dizer que o servidor esteja em Portugal, mas está registado nesse domínio. Esses domínios permitem definir um conjunto de strings que depois, por um serviço qualquer, são traduzidos em endereço de máquina. Portanto, o que nós temos que ter ali no host é um endereço, ok? Um endereço IP. Mas, tipicamente, nós também podemos usar um name. E o browser o que faz é, quando faz o pedido ao servidor, primeiro traduz aquele name pelo endereço correto e depois é que envia a mensagem. Ok? Portanto, isso é tudo feito automaticamente. Nós só precisamos desindicar o nome do servidor. É como quando vocês vão ao site do tal PT, vocês não sabem qual é o endereço da máquina, pois não? Não devem saber. Se souberem também não faz mal. Mas experimentem fazer esse acesso. Ora bem, depois disto, depois do host, temos o port. O que é o port? É a tal porta de ligação para a máquina que eu me estou a tentar ligar. Se eu tentar ligar-me ao porto errado, posso não conseguir ser atendido naquele servidor. Porquê? Porque se eu ligar-me ao porto errado, é natural que do lado lá não esteja ninguém à escuta naquele porto especial. É como vocês irem a um edifício com muitas portas e atrás de cada porta ter um serviço diferente. E quando vocês entram na porta, só podem ser atendidos para aquela coisa. Ok? Aqui o princípio é o mesmo. O porto está opcional, naquele caso em particular está opcional, porque quando nós não indicamos o porto, usamos o padrão. Quer dizer que se nós não indicarmos no protocolo o porto que está ali, ele associa ao pedido o porto para o protocolo que nós queremos usar. Se estivermos a usar o HTTP, ele vai usar o porto 80. Está bem? A partir daqui, eu tenho vários elementos e eu vou destacar os dois antes o path e a query. O que é o path? Aquilo é importante. Ela é opcional, mas define sempre, mesmo que seja vazia, define sempre aquilo que eu quero pedir ao servidor. É o recurso que eu estou a pretender. Portanto, ali nós vamos escrever uma string que de alguma forma vai ser interpretada pelo servidor e ele vai, com base naquilo, saber o que é que eu pretendo dele. O que vem à frente, a query string, é uma forma que existe de poder passar informação ao servidor que não tem a ver com o recurso, mas é informação que pode ajudá-lo a complementar a resposta que vai dar ao cliente. Portanto, é uma das formas que existe para o cliente poder passar a informação para o lado do servidor, que não seja só o pedido. Servem essencialmente para dar mais contexto ao pedido em particular. Nós vamos ver, no final, mais para o final da aula, 2 exemplos da utilização da query string. Pronto, esta estrutura, vocês conhecem, sabe, já viram, já utilizam muitas vezes nos links que vocês clicam. E é importante que saibam definir e ler qualquer string escrita dentro deste formato. Há aqui um fator importante que tem a ver com a path, e está aqui referenciada no cenário, é que muitas das vezes a codificação dos caracteres no URL vem, como eles chamam, no formato URL encoded. O que é que isto tem de particular? O URL não pode ter qualquer caractere. Há caracteres que não podem ser usados aqui. Isto tem a ver com a codificação dos caracteres nas mensagens de HTTP. Então, uma das formas que eles arranjaram para resolver isto é usar uma espécie de codificação daqueles caracteres que não são permitidos. Eu vou dar um exemplo. Um A com acento não é normal aparecer no URL.
um espaço também não é normal aparecer no URL. Mas nós podemos usar essa informação dentro do URL. Então, como é que ele faz isso? Ele usa uma espécie de formato que é o URL encode, em que converte esse caractere para uma percentagem seguida de um número que corresponde ao código ASCII desse caractere. Isso é interpretado também pelo servidor, da mesma forma, e assim conseguimos enviar no URL caracteres que não são usuais. Claro que isso às vezes traz problemas. Eu não sei se vocês experienciaram no início deste semestre, por exemplo, em laboratório, quando vos foram partilhados os links no CID, os links para as aulas, para as sessões de Zoom, houve colegas vossos, clicavam nos links lá no CID e eles davam erro. Davam erro porquê? Porque, precisamente, o CID, ao fornecer aquele URL, o URL, não se esqueçam que o URL no CID tem query string. Tem a parte da password que corresponde à query string. E esse URL vinha codificado com o algoritmo URL encode. Quer dizer que lá não aparecia o ponto de interrogação que define o início da query string. Aparecia uma percentagem, qualquer coisa, que representa o mesmo caractere. Só que depois o servidor, ao receber aquilo, não conseguia perceber. Porquê? Não conseguia distinguir se aquilo era query string ou não era. Portanto, isso é uma característica da escrita do URL, mas não quer dizer que seja sempre vantajoso. Há situações em que isso é importante, há situações em que não é. Mas quando vocês virem sempre num URL qualquer uma percentagem seguida de 2 dígitos, de 2 dígitos não, peço desculpa, pode ser até letras, porque é em hexadecimal, pode ir até o F. Se virem isso, aquilo é um caractere que está ali mascarado. Ok? Mais alto. Sim, mas esse ponto de interrogação depende como se constrói a página. Esse ponto de interrogação pode estar ao utilizador visível um ponto de interrogação, mas depois no link que está por trás estar codificado. Ok? Ora bem, como é que isto funciona então? Quando nós temos um cliente que está no seu computador, cliente utilizador, vá. Quando temos um utilizador que está no seu computador a tentar aceder a uma aplicação web, ele tipicamente está focado num recurso específico. Seja a página inicial, seja o que for. Vamos pensar neste exemplo qualquer, em que este católico puro está a aceder ao site da Diocese de Vila Real e está a tentar aceder a este recurso em particular. Ok? E este recurso em particular, o que é? Tudo o que tenha desde a primeira parte, HTTP é o protocolo, desde o www até o PT é o host, e a partir da barra para a frente é a parte, é o recurso que eu quero. Ok? Quando eu faço isto, o que é que vai acontecer em termos de troca de informação? Se vocês pensarem um bocadinho naquilo que acontece, como é que isto acontece, melhor dizendo, este tipo de navegação pode ser feito de 2 formas. Ou o utilizador escreve aquilo URL que pretende na barra de navegação do browser, ou faz essa navegação através de um clique de uma hiperligação que já esteja lá alojada em algum lado, certo? Quando ele faz esse tipo de opção, ele gera um pedido ao servidor. O servidor recebe o pedido relacionado com aquele recurso. A partir do momento que ele chega ao servidor, o servidor só lhe interessa a parte do recurso, tudo o resto que está para trás já não é com ele, e, tipicamente, o servidor devolve um conteúdo que diz respeito precisamente àquilo que foi pedido. Ele vai ao sistema que tiver, ao sistema de fecheiros, ou seja, à forma de produção que ele tiver, recolhe a informação e envia na mensagem para o servidor, para o cliente. Claro que isto que está aqui é referente a um conteúdo estático, porque vocês sabem distinguir num URL o que é um conteúdo estático ou o que é um conteúdo dinâmico? Sabem de alguma forma? Se vocês estiverem a navegar nas vossas páginas web, nos vossos sites, vocês sabem distinguir aquilo que é dinâmico do que é estático?
Quando digo dinâmico, atenção, quando estamos a falar aqui de conteúdos dinâmicos, não são conteúdos que se mexem, né? Pode entender-se isso, mas não é. São conteúdos que são construídos dinamicamente, são construídos na hora. Ok? O conteúdo estático é um conteúdo que já está armazenado na sua plenitude dentro do servidor, no sistema de ficheiros. Não sabe a seguir, tipicamente é com base na path. Quando a path termina, como é este caso que está aqui, num tipo associado a uma extensão de ficheiro conhecida, isso é garantido que é um conteúdo estático, ok? Este ponto HTML com que termina significa que é um ficheiro que já está alojado com aquele nome, com aquela extensão dentro do sistema de ficheiros. Se nós tivermos um ponto BMP, é uma imagem que estamos a aceder, e existe lá esse conteúdo. Tipicamente é assim que funciona, não quer dizer que não possamos mudar essa configuração, mas é esse o princípio. Quando a path termina numa barra ou termina num conteúdo que não tem extensão, a probabilidade daquilo ser um script, uma biblioteca que ainda vai ser usada para executar qualquer coisa, é muito grande. Os mecanismos são todos diferentes, nós depois vamos ver exatamente mais para a frente quais são os mecanismos existentes, mas é assim que nós identificamos tipicamente quando é que é um conteúdo estático ou dinâmico. Mas não importa. Aqui estamos a referir a um conteúdo estático. Para o cliente, tanto faz. Para o navegador, para ele é igual se o conteúdo foi produzido dinamicamente ou se já estava alojado e é estático. Porque o que ele recebe, neste caso, é um conteúdo HTML para apresentar ao utilizador, dentro da parte gráfica. É claro que, quando o utilizador escreve o URL, está à espera de ver isto. Isto é a página da Diocese e ele ficou todo contente. Mas atenção, isto não é a realidade da resposta àquilo que ele pediu. O que o utilizador vai ver depois de fazer aquele pedido não é isto. É isto. Aquilo que nós estávamos a ver há bocado era precisamente o preview, a imagem do site, daquele recurso do site totalmente renderizado. Aquilo que estava há bocado ali representado no diagrama da troca de informação, em que ele fez o pedido da página HTML e veio uma resposta, só dá direito a isto. Isto é o HTML renderizado. O que é que falta aqui? Falta toda aquela parte que diz respeito ao embelezamento e à informação visual correspondente às imagens. Isso não está dentro do HTML. Há todo um conjunto de informação complementar que se usa para a produção de páginas web e que dizem respeito, muitas vezes, ao layout, ao design dessa página. O HTML apenas contém o texto semi-estruturado para ser apresentado. Isto é a interpretação que o navegador faz àquele conteúdo HTML e é a única forma que ele sabe de renderizar. Como é que ele renderiza? Pega na estrutura do texto de informação que está dentro do HTML e vai renderizando no formato vertical. Sempre. À medida que vai vendo o texto, vai metendo ali verticalmente. Claro que algum tem formatação, por exemplo. Este aqui sabe que é um link, portanto, formata como sendo um link. Tem ali outros que têm, por exemplo, o Sufragânia de Braga, está maior a fonte e está com uma cor mais escura, provavelmente é um header de HTML, e se ele sabe, e sabe fazer, mas não sabe mais do que isso. Tudo o que venha para além disso é feito com base noutros recursos. Esses recursos são essencialmente, deixa-me já puxar este, desculpa, aqui, as imagens, os scripts que podem haver a correr dentro de uma página. Normalmente o script tradicional para este tipo de páginas é o JavaScript, ok? E também muito importante nesta fase da vida das aplicações web, as CSS ou as Style Sheets. São ficheiros que no seu todo constituem a verdadeira informação de uma página web para o utilizador humano, ok? Porque há situações em que isto não é necessário. Isto, como é que vocês podem ver isto? Podem ver isto
Por exemplo, se vocês pegarem numa uma página qualquer e fizerem o trace dos pedidos das respostas que são geradas pelo próprio browser, quando vocês escrevem um URL qualquer na barra de navegação, vocês vão ver que ele vai pedir muito mais coisas do que aquilo que vocês escreveram. Só que vocês só escrevem um URL, é o principal. Tudo o resto é pedido com base na interpretação do próprio HTML. Portanto, o navegador sabe que depois de fazer o pedido e vir a resposta HTML, ele sabe que vai processar aquele HTML, vai descobrir dentro do HTML outras fontes de informação necessárias àquela página e automaticamente vai fazer os pedidos. Sempre respeitando as regras do HTTP, sempre construindo as mensagens da mesma forma, mas o disparar dessas mensagens é feito de forma automática. É isto que nós temos neste slide. É o pedido, o facto do utilizador fazer um pedido de um recurso, isso pode dar, a maior parte das vezes, origem a vários pedidos por parte do cliente. E isto porque é que é assim? Porque cada pedido só traz um conteúdo na resposta. Só pode trazer um conteúdo. Ok? Estamos limitados a esse fator. Ou é um HTML, ou é uma imagem, ou é um script qualquer, seja o que for. Ok? As exceções a isto que eu estou a dizer agora são pouquíssimas, são usadas em situações muito particulares. Neste caso aqui, nós temos que focar sempre neste princípio, é cada pedido traz um conteúdo. Porquê? Porque cada conteúdo pode ter um tipo diferente, pode ser de um content type diferente. E isso ele não mistura. Aquilo que eu estava a dizer, o browser, o navegador, depois de receber o HTML, processar o próprio HTML e descobrir lá dentro outras fontes de informação para fazer o pedido, isso também pode depois acontecer com base na interpretação do JavaScript. Porquê? Porque às vezes as aplicações carregam scripts, portanto já a posteriori do HTML, carregam scripts que são executados automaticamente e esses próprios scripts podem gerar novos pedidos, não é por decisão do browser, mas é por execução do código que está a correr do lado do cliente. Mas são também exceções, não se usa muito este tipo de pedido automático. Mas vocês pensem assim, vocês quando abrem uma página, quem está habituado a usar muitos portais, por exemplo, de desporto, mas a maioria dos portais agora usa isso, abre uma página e depois de repente começa a cair a publicidade em sítios específicos da página. E a publicidade não vem logo. Às vezes carrega a página toda, começa até a desenhar, a formatar a página e depois começa a aparecer a publicidade. Aparece aqui, aparece ali. E até adapta a dimensão da página que estamos a consultar. Isso porquê? Porque a publicidade vem depois, vem a posteriori. A publicidade aí não é o browser que decide buscá-la. É o código script daquele componente que diz respeito à publicidade, que está embebido na própria aplicação web, que faz esse pedido. É um exemplo disto, de scripts que têm autonomia para fazer os pedidos ao servidor. Como é que como é que o cliente, o browser, decide se é preciso pedir mais ou não? Com base nos elementos que estão ali enfiados na página HTML. Temos aqui estes exemplos. Quando, por exemplo, vocês sabem HTML, eu vou tornar a relembrar, se não sabem, estudem. Eu não devia dizer isto, não. Mas eu torno a reforçar. Ninguém vos vai ensinar o HTML. Está bem? Estudem a rama, o básico do HTML, é relativamente simples de fazer. O W3 Schools, um site de referência para qualquer conteúdo do web, até tem tutoriais que vos ensinam a mexer no HTML para perceber melhor como parametrizar aquela estrutura, relativamente simples, mas tem que ser vocês a tentar fazer isso. Nós aqui apenas damos alguns exemplos e acreditamos que vocês já os conheçam. E, por exemplo, este aqui primeiro, o IMG, que é a forma que o HTML tem de permitir colocar uma imagem no meio do conteúdo da página, ok? Através de um elemento IMG,
que tem alguns parâmetros que são até fáceis de perceber. Por exemplo, aquele primeiro, o SRC, este SRC identifica o nome do fecheiro que é preciso pedir. E é com base naquele SRC, aquela source, que o cliente pega naquilo e faz um pedido ao servidor. Ok? Aquela source vem do servidor. E quando ele encontra aquilo, ele faz exatamente, dispara um pedido para vir a imagem, para depois ele pegar na imagem e colocá-la no sítio certo. Também temos a questão deste header que está aqui, que é um header chamado script. Para o pessoal que está de casa, eu estou a apontar para o elemento a seguir, que é o script. Também tem um source, que é o myscripts.js. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de referência. Portanto, aqui é uma referência a dizer que a aplicação vai precisar daquele script para funcionar, e o cliente pega, dispara, faz o pedido para ir buscar aquele conteúdo. Claro que todos estes ficheiros que ele tem que ir buscar para renderizar são depois alojados nos ficheiros temporários do browser, não é? Vocês têm essa noção. Muitas das vezes vocês têm uma pasta, muitas vezes não, é quase sempre assim, tem uma pasta local dentro do sistema operativo que serve de repositório de ficheiros temporários do browser, precisamente para alojar estes conteúdos quando estamos a navegar nas aplicações web. Temos também outra referência aqui muito importante que nós vamos usar muitas das vezes para as nossas aplicações, que é o link, este que está no web, e este refere-se a um style sheet, um ficheiro style sheet externo. Mais uma vez, aqui agora a referência para o documento é o href, que aparece no final, que é o mystyle.css, e isto indica ao navegador que vai ter que ir ao servidor buscar aquele conteúdo. Estes conteúdos que estão aqui referenciados nestes exemplos, tanto a imagem como o script, JavaScript e o CSS, só tem o nome do ficheiro. Nós depois vamos ver exatamente como é que ele interpreta isto, mas isto diz logo que estes ficheiros estão no mesmo servidor de onde eu fui buscar a página web. Não é sempre assim. Eu posso ter ali as referências para ficheiros que estão noutros servidores. Ok? A seu tempo nós vamos ver isto. Depois, o último elemento que tem em baixo, o último exemplo, tem a ver com um bocadinho de jQuery. É um exemplo de um código JavaScript, mais propriamente baseado numa biblioteca jQuery, que permite lançar um pedido GET. Está aqui na instrução, logo por baixo da palavra button, está aqui um comando que é o .get, é um código que despoleta um pedido ao servidor. O exemplo não é muito feliz porque este pedido não é automático. Ele está suportado num comando de clique. Se vocês olharem para o código de duche, num comando de clique, quer dizer que para aquilo ser despoletado, alguém tem que clicar em alguma coisa. Portanto, não é um automático. Mas pronto, mas está aqui o exemplo. Ora bem, tudo isto foi bonito para o conteúdo estático, e se for dinâmico? E se o pedido for dinâmico? Como é que isto funciona? Não é muito diferente. Quando nós temos o nosso agente de navegação, portanto, aquele bonequinho de casaco vermelho, a navegar para um conteúdo dinâmico, o princípio é exatamente o mesmo. A única coisa que se difere, como eu já tinha dito há bocado, é provavelmente a forma como o recurso está definido. Se vocês olharem para este exemplo do slide, isto está a tentar aceder a um site, a uma página da UTAD, que provavelmente pode já não existir, atenção, porque a UTAD está sempre a mudar a sua estrutura, portanto pode já não existir, mas se repararem aquilo termina em .ASP.x. Isto é precisamente ASP.NET, de tecnologia Microsoft, semelhante àquela que vocês estão a usar nas vossas aulas práticas de engenharia web. Portanto, à partida, quem conhecer aquela extensão, vocês já não usam aquilo já é a tecnologia mais para trás, mas à partida aquela tecnologia diz logo que o conteúdo que está ali colocado é pré-processado para vir para o cliente, até construído na hora. Mas independentemente disso, o que nós podemos ver é que esse pedido é feito e na prática a única diferença para o anterior é que quando o cliente recebe é a mesma coisa. Para ele é exatamente igual. Tanto faz ele ter pedido um pedido estático ou um pedido de conteúdo dinâmico, o que ele recebe é um HTML. Ok?
Agora, se o servidor teve que o processar, é uma questão que é transparente para o lado do cliente. E estou a falar cliente, browser. Está bem? Isto era o exemplo daquela página que tinha sido pedida. Qual é a vantagem de nós termos um conteúdo que é produzido dinamicamente? Nós vamos ter essa conversa daqui por umas aulas outra vez, mas qual é a verdadeira vantagem à partida? Porquê que um conteúdo é produzido na hora? Isso é a mesma coisa, uma pessoa chegar ao restaurante e não pedir o prato da casa, o prato do dia. É chegar lá e dizer, eu queria pedir este aqui no menu, quero pedir este bife ali da maronesa, que é espetacular. Mas isto demora para aí 1 hora a fazer, não está preparado. Os pedidos gerados dinamicamente não têm propriamente essa espera de 1 hora, mas têm mais trabalho. Se eles não estão preparados, o servidor vai ter que os preparar, vai ter que os fazer. Então isso quer dizer que, teoricamente, eu tenho um tempo de resposta maior quando estou a produzir a minha resposta. Se ainda vou ter que fazer na hora, é diferente do que já ter um fecheiro totalmente feito, pegar nele e já o entregar ao cliente. Então, para que é que uso isto? Nem todos os recursos são iguais para todos os clientes diferentes. A frase não foi feliz. Se clientes diferentes aceder ao mesmo recurso podem ter respostas diferentes. Faz sentido? Faz. Vocês basta pensar que vocês, quando entram no vosso Facebook, todos vocês recebem uma página diferente. Ok? Baseado em alguns elementos de informação, podem ser locais, mas todos vocês recebem uma página diferente. Ok? E isso só se consegue com conteúdo gerado dinamicamente. Quando vocês entram no CID para ir ver as vossas faltas de engenharia web, todos vocês recebem uma informação diferente. Espero eu. Não está a correr bem. Não é? Isso é que é importante. A aplicação web tem que ser capaz de se adaptar aos diferentes clientes que estão a fazer pedidos. E esses diferentes clientes estão influenciados pelo utilizador que está por trás do browser, que está a fazer o pedido. Ok? E isso, a informação tem que ser contextualizada para ele. Há mecanismos para saber exatamente como é que se gera essa diferença, mas por isso é importante que haja possibilidade de diferenciar. Tem a ver essencialmente com isso. Ok. Ainda não acabamos. Que horas são? 3:06. 10. Eu vou tentar ser mais rápido também. Ainda tenho uns poucos slides. Estou quase a meio. Mas eu vou tentar ser um bocadinho mais rápido. Há uma questão que queiram colocar? Eu estou a tentar ser pausado, levar-vos a refletir e também a respirar. Eu tenho que te ouvir, para que eu assim não sei se ouço. Uma pausa para o pessoal da casa. Mal, eu normalmente escrever o CSS no exercício e HTML. Dentro da página? Sim, escrito também. Ok, já percebi. Sim. Tens razão nesse aspecto. A forma como se complementa o HTML numa página web nem sempre é como eu estava ali a referir, com recursos externos à própria página. Temos muitos exemplos de ter esse código embebido na própria página. Tem razão nesse aspecto. Isso, atenção, isso também acontece com as imagens. E isso faz variar um bocadinho aquele conceito.
nós também, quando falarmos dos scripts e da CSS, vamos tornar a referir esses modos de incorporação dessas tecnologias dentro dos conteúdos. No entanto, isto é mais para vocês, isto que eu falei agora é mais para vocês perceberem a dinâmica de um pedido HTTP, porque é que ele gera tanto tráfego quando às vezes só pede um recurso, não é? Okay? Foi mais exemplo, mas tens razão nesse aspecto. É uma boa questão, está bem? Ora bem, vamos tentar continuar. Na prática agora vamos entrar um bocadinho dentro daquilo que é a troca de informação. Okay? O que é que consiste esta troca de informação? Quando o cliente comunica com o servidor, aquilo que é metido dentro dos pacotes, as mensagens que vão entre os dois agentes, é sempre a mesma coisa. É uma mensagem HTTP, sempre assim, ok? Tem estruturas bem definidas, bastante simples de analisar, mas essas mensagens são respeitadas pelos dois elementos, inclusive por qualquer agente que esteja metido na rede. Porquê? Quando nós temos uma troca entre cliente e servidor, a troca não pode não ser direta entre estes dois agentes. A nível da gestão web, e não é só para esta, mas a nível da gestão web, o tráfego de mensagens entre um cliente e um servidor pode ter outros agentes no meio que são os proxies. Ok? Os proxies têm várias funcionalidades. Por exemplo, uma delas pode ser um simples proxy de cache. Um simples proxy que permite proteger o servidor de todo o tráfego que vem de fora. Pode ser um proxy que sirva para balancear a carga do próprio servidor. Tudo isso são conceitos que nós não vamos explorar aqui, nós vamos referir várias vezes o proxy, mas não vai ser elemento de estudo. Mas é um elemento que às vezes interfere nas respostas ou nas mensagens que são trocadas entre cliente e servidor. Mas nós vamos fazer uma análise como se ele não estivesse lá. Portanto, é como se fosse transparente. Quando essas mensagens são trocadas, há um fator que nós temos que ter presente para perceber porque é que ele gera tantas respostas e porque é que elas têm aqueles conteúdos. E tem a ver com aquilo que estava no slide anterior, que eu passei, que é o protocolo HTTP é um protocolo sem estado. Protocolo stateless. Isto é uma das principais características deste protocolo, que depois são ultrapassadas com outras tecnologias que permitem que as nossas aplicações web funcionem sem ser stateless. Porque se elas fossem stateless, nós não conseguimos fazer nada com elas. O que é isto de um protocolo ser stateless? O que é isto de uma aplicação web estar presa ao facto de um protocolo ser stateless? O que é isto de não ter estado? É quando nós fazemos pedidos consecutivos e esses pedidos serem completamente fora do contexto de um com o outro. Não há nenhuma relação entre esses pedidos consecutivos. Isto implica o quê? Primeiro,